o ato de servir, pois servir é sempre uma fonte inesgotável que jorra benefícios, tanto para quem serve, quanto para quem é servido. Todavia, servir sob o controle do Espírito Santo faz toda a diferença em qualquer situação ou lugar, pois o Espírito Santo aprimora as obras de um servo. Pastor Silvio Galli tem vivido esta experiência que hoje é o seu estilo de vida. Ele exerce o seu ministério na Igreja Batista Água Viva de Mauá, São Paulo, tendo ao seu lado a sua esposa Miriam Galli, onde traz solidez e juntos somam dentro do reino de Deus. Pastor Silvio Galli é um servo cheio do Espírito Santo que serve ao Rei. E para nos conduzir a mais de Deus neste momento, convidamos a assumir o espaço acima, Pastor Silvio Galli, recebamos com alegria. Glória a Deus, aleluia. Quantos irmãos aí estão aleluiados hoje? Aleluiado é uma igreja, irmãos, que dão aleluia. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está aleluiado hoje? Glória a Deus, irmãos. Para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui, participando dessa conferência, que é uma bênção em nossas vidas. E o meu amigo pastor Wilson, que acabou de pregar, ele sempre diz assim: uma conferência equivale a 1 ano de culto. Ele tem essa teoria, porque ele faz as conferências lá em São Paulo. Ele fala, uma conferência vale 1 ano de culto. Então fala para a pessoa que está do seu lado, isso aqui está valendo por 1 ano de culto. Isso não significa que você não vai nos cultos agora na sua igreja, não. Significa que agora você vai mais ainda nos cultos, em nome de Jesus. E para nós é uma alegria estar aqui com os irmãos, com o missionário Palarone, o missionário Jair, o apóstolo Doriel. E eu tenho certeza que essa conferência vai ser um divisor de águas na sua vida. E você vai sair daqui cuspindo fogo para a glória de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Números capítulo 13. Eu quero trazer uma palavra aqui para os irmãos. Eu tenho certeza que vocês foram muito edificados, muito abençoados. Aqui com a palavra do meu amigo pastor Wilson, homem cheio do Espírito Santo. O único defeito dele é que ele é São Paulino, não é corintiano, mas também ninguém é perfeito. E eu quero compartilhar com você primeiro, Números capítulo 13, sobre esse tema, o reino servindo ao rei. O reino servindo ao rei. E dentro desse tema eu coloquei um tema sobre características daqueles que não servem o rei. Características daqueles que não servem. Porque você sabe que o servo que serve, esse serve para servir a Deus. Mas o servo que não serve, esse não serve para servir. Então tem muita gente que é servo, mas ele não serve. Agora, o servo tem que servir. Então, nós como igreja temos que aprender a servir ao rei. Amém, meus irmãos? Se você está aqui para servir, porque você é um servo que serve. Fala para a pessoa que está do seu lado, você é um servo que serve. Diga para ele, o servo que não serve para servir. Agora, o servo que serve, esse serve para Deus. E eu quero falar sobre características dos servos que não servem. Não é? Números capítulo 13, eu quero compartilhar essa palavra com os irmãos, porque aqui em Números 13 fala a respeito de alguns irmãos que não serviram a Deus como deveriam servir. Números capítulo 13, esses irmãos, na verdade, eles deram um bom exemplo de como não servir a Deus, mas nós estamos aqui para servir a Deus. Amém, meus irmãos? Então, abra sua Bíblia em Números 13, a partir do verso 1. A Bíblia Sagrada diz assim:
Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, porque Canaã é a terra que mana leite e mel, é a terra da promessa de Deus. E a Bíblia diz assim: envia homens para a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Deus é um Deus que dá. Deus é um Deus doador. Deus é um Deus que doa vida, existência, vida plena. E aqui Ele doou uma promessa: essa terra de Canaã eu hei de dar aos filhos de Israel. Ei, olha para cá. Deus é um Deus doador. Ele está sempre doando as coisas para nós. Amém, meus irmãos? E Deus falou assim: eu vou dar de uma maneira, porque tudo que Deus faz tem o propósito e o modo. E Ele diz assim: de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo qual príncipe entre eles. Ou seja, os que iam espiar a terra não eram pessoas comuns, não era o membro comum, eram os líderes, os príncipes de cada tribo. A Bíblia Sagrada diz no verso 3: enviou os Moisés ao deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças. Diga comigo, cabeças. Diga mais forte, cabeças. Eles eram os cabeças. Eles eram os influenciadores. Eles eram os líderes. Agora pula para mim aí o versículo. Pula do versículo 3. Vai lá comigo agora no versículo 13. Então, aí, na verdade, perdão, no versículo 17, pula para o versículo 17. Então, Moisés escolheu os 12, cada um representando as 12 tribos de Israel. Verso 17: enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe: subi o Neguebe e penetrai nas montanhas, veide a terra, que tal é o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também, qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo, trazei o fruto da terra. Pula agora para o versículo 25. A Bíblia Sagrada, Números 13, 25, a Bíblia diz assim: ao cabo de 40 dias, esses 12 homens que foram espiar a terra, eles voltaram. E a Bíblia Sagrada diz no verso 26, caminharam e vieram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel, do deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta e a eles e a toda a congregação mostraram-lhe o fruto da terra. Então, esses 12 homens, eles foram lá, espiar a terra, viram o que tinha naquela terra, e aí eles voltaram. E aqui eles mostraram o fruto. Se você olhar o verso 23 do capítulo 13, o tamanho do fruto. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara. Olha só, que terra era essa? Eu não acabei ainda, para você só entender. A terra que mana leite e mel, que Deus prometeu, precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva. Olha que terra maravilhosa é essa. Continuando aqui, a Bíblia Sagrada, no verso 27, relataram a Moisés e disseram: Moisés, nós somos a terra em que nos enviaste, e verdadeiramente essa terra mana leite e mel. Esse é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Ali também vimos os Nefilim, os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Verso 30. Então Calebe fez calar todo o povo perante Moisés e disse: eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com eles tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque eles são mais fortes do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar a terra,
que devora os seus moradores, e todo o povo que nela vimos são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Diga amém. Diga glória a Deus. Curve sua fronte, feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus. Obrigado porque Jesus está entronizado nesse lugar, e Ele é o grande rei da terra, Ele é o grande rei dessa cidade, Ele é o grande rei dessa igreja, e nós estamos aqui para estabelecer o Teu reino. Nós estamos aqui, Pai, para que a Sua vontade seja feita aqui na terra, como ela já é feita aí no céu. Por isso, Senhor, o Senhor está falando aos nossos corações nesses dias, através dessas ministrações, e nós pedimos agora pelo Teu Espírito, continue nos falando, Senhor. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração. Nós precisamos, Pai, de espírito de sabedoria, de espírito de revelação no pleno conhecimento. Pai, não queremos ser apenas crentes teóricos, não queremos apenas conhecer uma nova doutrina, não queremos apenas uma nova palavra, mas a Tua palavra é espírito, a Tua palavra é vida. Que a Tua palavra venha em nosso espírito e processe, e venha produzir frutos a 30, a 60, a 100 por um. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Levanta suas mãos, diga assim: Espírito Santo. Diga mais forte: Espírito Santo, nessa manhã eu abro o meu entendimento para ouvir a Sua palavra. Diga agora: eu resisto, em nome de Jesus, toda ação luciferiana, todo pensamento que não venha produzir frutos para a glória de Deus. Levanta sua mão mais alta, diga assim: Espírito Santo, fala comigo, porque eu sei que o Senhor tem um plano maravilhoso para a minha vida, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, dê um glória a Deus, aleluia. Aleluia, pode sentar, meus irmãos. Nós vamos falar sobre as características daqueles que não servem o rei, porque nós estamos aqui para servir o rei Jesus. Ele é o nosso rei, e nós vamos servi-lo hoje e todos os dias da nossa vida. Diga glória a Deus. Eu gostaria, como uma palavra introdutória, ler com você Romanos capítulo 5, verso 17, e é muito importante que você leia esse versículo, Romanos capítulo 5, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, verso 17, Romanos 5, verso 17, para a gente introduzir essa palavra. Eu tenho certeza que esse versículo, ele vai mudar muita coisa no nosso coração. Romanos capítulo 5, verso 7, Paulo, o apóstolo, ele diz assim, meus irmãos: porque se pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou, e por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, esses reinarão em vida por um só, Jesus Cristo, aleluia. A Bíblia Sagrada, Paulo, aqui introduzindo, entendendo uma visão grande do reino de Deus, e ele entendeu, como a oração do Pai Nosso, que o reino de Deus é estabelecer a vontade de Deus aqui na terra. O reino de Deus é estabelecer o que está no coração de Deus aqui na terra. O reino de Deus é o governo de Deus, é o domínio de Deus. Agora, meus irmãos, a vontade de Deus no céu, ela já é feita. A vontade de Deus no céu, ela já é feita. E o único que não quis fazer a vontade de Deus lá no céu, já foi expulso. Então, a vontade de Deus lá no céu é feita perfeitamente. Agora, Jesus, na oração do Pai Nosso, ele diz assim: que a sua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Quantos querem fazer a vontade de Deus aqui na terra? Dá um glória a Deus. Então, essa é a nossa missão. Qual é a nossa missão? Fazer a vontade de Deus aqui na terra, como ela é já feita no céu. E qual é o único povo qualificado para fazer a vontade de Deus aqui na terra? Quem é? Alô? A igreja. Você, eu, nós. Nós somos o único povo qualificado para fazer a vontade de Deus aqui na terra. E quando a vontade de Deus é feita aqui na terra, o reino de Deus, ele vem, diga glória a Deus.
Agora Paulo, o apóstolo, no finalzinho desse versículo 17, que eu tenho certeza que você deveria ler esse versículo mais vezes, ele diz assim: aqueles que receberam a abundância da graça. Alguém aqui recebeu a abundância da graça? Aqueles que receberam a abundância da graça, eles reinarão em vida. Eu vou repetir. Aqueles que receberam a abundância da graça, eles vão reinar em vida. Eu sei que muitas vezes a gente fala em reinar nos 1000 anos que Cristo vai implantar o milênio aqui, e nós vamos reinar nesses 1000 anos, glória a Deus. Mas Paulo não está dizendo aqui só nos 1000 anos de milênio, não. Paulo, o apóstolo, ele está dizendo que aqueles que receberam a abundância da graça, reinarão em vida, reinarão nessa terra, reinarão nessa época, reinarão nessa geração. Então, isso até, a magnitude disso reinar em vida, até parece grande demais. Esses dias, nós estávamos pregando para na nossa igreja sobre essa questão da graça, que o pastor Aloísio está pregando tanto sobre essa questão de nós recebermos o que nós não merecemos. Que graça é isso? É nós recebermos o que nós não merecemos, o favor de Deus. E uma das irmãs lá da igreja falou: eu não estou acreditando nesse negócio de graça não. E ela disse para um dos nossos pastores: eu não estou acreditando, isso aí é bom demais para ser verdade. Esse negócio de graça é muito bom, eu vou receber o que eu não mereço. Por quê? As religiões por aí são assim. Elas normalmente dizem assim: ó, você recebe aquilo que você merece. Aquelas que são boazinhas. Tem outras que falam: olha, você nem recebe o que você merece. Agora o cristianismo, pela graça pelo dom imerecido, você recebe o que não merece. Deus nos dá muito mais, diga glória a Deus. E agora essa irmã diz assim: isso é bom demais para ser verdade. Mas deixa eu falar, parece que é muito bom para ser verdade, mas Paulo, o apóstolo, se você olhar aí no finalzinho do verso 17 de Romanos 5, ele vai dizer assim: olha, aqueles que receberam da abundância da graça, eles reinarão nessa terra, eles reinarão lá na sua família, eles reinarão lá na sua célula, eles reinarão lá na sua escola, eles reinarão lá no seu emprego, eles reinarão lá na sua igreja. E o que é servir ao rei, se não reinar aqui? O que é servir ao rei, se não exercer domínio? A primeira ordem que Deus deu para o homem é: dominai, crescei, multiplicai. Essa é a primeira ordem, antes mesmo da queda. Então, meus irmãos, quando você está lá com a sua célula, expulsando demônio, curando enfermos, fazendo a vontade de Deus, o que você está fazendo? Reinando, dominando, influenciando, trazendo o reino e servindo o rei. Diga glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Paulo não está dizendo que um dia você vai reinar, não. Paulo está dizendo: nós que recebemos da abundância da graça, nós vamos reinar em vida. Quando o pastor Palanone veio aqui falar: olha, esses pastores que estão vendo aí a igrejinha como horta, eles estão reinando? Às vezes não. Quando você está, o ministério avançando, cruzando fronteira, enfrentando desafios, galgando novos níveis, andando em novos patamares, você está reinando. A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno, e à medida que você abre uma igreja, você estabelece o reino de Deus, é Deus reinando. Aleluia, aleluia. À medida que você abre uma célula, consegue um território que não conseguia antes, é você reinando. À medida que fecha um terreiro de Umbanda, e aquele terreiro de Umbanda que fazia as obras luciferianas, e agora ali é uma célula, o reino de Deus vem, é você reinando em vida. Aleluia, aleluia. Irmãos, essa é a vontade de Deus, é que você reine em todas as esferas. O que a Bíblia quer dizer quando Deus nos chama para ser cabeça e não cauda? É reinar em vida. O que Paulo fez durante toda a sua vida? Estabelecendo o reino de Deus. Aleluia. Agora, nessa passagem que nós acabamos de ler, de Números capítulo 13, o que Deus estava querendo com esse povo? Que eles reinassem, que eles dominassem, que eles exercessem domínio, que eles mostrassem a glória de Deus.
Em Números capítulo 3, Números 13, você está com a sua Bíblia aberta nesse texto, a Bíblia Sagrada diz que Deus chama Moisés porque Deus quer que nós reinemos. Deus quer estabelecer o seu reino. Deus quer que a vontade dele seja estabelecida. E aqui em Números 13, meus irmãos, o Senhor é o Deus doador, Ele doa planos, Ele doa promessas, Ele doa sonhos, Ele doa estratégia, Ele é o grande doador, Ele é aquele que dá, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus é aquele Deus que do seu coração só emana coisas boas, e Ele quer doar planos, sonhos, ideias, bênçãos. Porque os planos que Deus tem para você, você está pensando que Deus está pensando o que para você? Deus está tendo sonhos. Deus esse ano vai colocar sonhos no seu coração. Deus vai colocar planos no seu coração. Deus vai colocar estratégias no seu coração. Deus vai dar conexões para você. Deus vai dar arranjos para você. Deus vai dar recursos para você. Agora, isso não é apenas para você contar uma bençãozinha na igreja, não. Isso é para quê? É para você usar para o reino de Deus. Diga glória a Deus. E aqui em Números 13, meus irmãos, o Senhor chama um povo para reinar. Um povo que veio do Egito, que tem um espírito de escravidão. Um povo que tinha uma cabeça pequena, uma mente pequena, uma autoestima muito baixa, uma autoimagem negativa. E Deus fala para ele: vocês têm que reinar. E Deus chama esse povo e fala: eu vou dar uma terra para vocês, chamada Canaã. É uma terra que mana leite e mel. Leite fala de quê? De provisão, de sustento, de alimento. Mel fala de quê? Mel fala de prazer, de desfrute, de glória. Deus, quando nos chama, Ele não chama para suar sangue, não. Ele nos chama para ser o nosso provedor. Ele vai cuidar de nós. E a vida cristã vai ser uma vida cristã de mel. Porque tem muitos crentes que a vida cristã para ele não é mel, não. É jiló. É amarga, é difícil. Está difícil, pastor, é assim. A vida cristã é assim mesmo, é dura. Mas um dia eu vou morar lá no céu. Não. Deus nos chama para viver uma terra que mana leite e mel. Ele vai dar provisão, vai dar sustento, mas Ele vai dar o mel, vai ser desfrute. Vai ser saboroso servir a Deus. Vai ser gostoso servir a Deus. Vai ser desfrutante servir a Deus. Até como diz o nosso amigo pastor Abe, quando ele está muito feliz, ele fala: essa religião aqui é boa demais. É muito gostoso servir a Deus. Quantos aqui gostam de servir a Deus? Porque você está no mel. Agora tem irmãos: não, estou servindo a Deus, mas é muito difícil, mas eu estou aqui, quem sabe um dia. Não. A Bíblia Sagrada diz lá no Êxodo que Deus repreendeu o povo de Israel, porque eles serviam a Deus, mas eles não serviam com alegria. E quem serve a Deus para valer mesmo, serve com alegria, serve com satisfação, serve com prazer, serve numa existência que vale a pena. Eu estou dando a minha vida, e o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou dando minha vida para o melhor, é Deus, e Ele vai cuidar de mim. Diga glória a Deus. E Deus é um Deus que é doador, Ele vive doando. Hoje Ele já doou a vida para você. A Bíblia Sagrada que diz que nele nos movemos, existimos e respiramos. Ele é o Deus que doa. Ele já doou a fome, Ele já doou a comida para você, Ele já doou o sono, Ele já doou a cama. Ele vive doando. E aqui, no caso especificamente de Israel, Deus doa uma promessa. Números capítulo 13, o Senhor disse assim: olha, envie os homens que espiam a terra de Canaã. Olha, Deus é um Deus de promessa. Vai lá, vocês vão espiar a terra de Canaã. Porque qual que era o projeto de Deus? Olha para cá. O projeto de Deus é que esse povo que era escravo, que tinha uma autoestima baixa, que tinha uma autoimagem errada, aquele povo que olhava para suas complexidades interiores, Deus queria fazer o que deles? Olha, eu vou levar agora vocês para uma terra maravilhosa. Eu vou levar para vocês uma terra que mana leite e mel. E naquela terra, vocês vão desfrutar tanto da minha presença, da minha glória, da minha unção, que os outros povos que virem o que eu fiz com vocês, todos vão querer me servir também. Qual que era o projeto de Deus? À medida que aquelas nações vissem o que Deus estava fazendo com Israel ali em Canaã, as outras pessoas iam dizer: mas que Deus é esse que dá provisão,
Que Deus é esse que dá promessas? Que Deus é esse que eles andam com Israel? Nós também vamos querer andar com esse Deus. Essa era a visão de Deus. Israel ia ser um modelo de nação. Israel ia ser um modelo de existência. Israel ia ser um modelo de vida abundante, porque esse é o projeto de Deus, desde o Gênesis, para que o homem tenha vida e vida em abundância. Qual que era o projeto de Deus? Esse povo vai me servir, esse povo vai me amar, esse povo vai ver a minha provisão, esse povo vai ver a minha bênção, esse povo vai ver o meu favor, e as outras nações da terra vão querer ser como eles me servindo. Aleluia, aleluia. Agora, meus irmãos, o que acontece? Infelizmente, os sonhos de Deus, as promessas de Deus, no lugar delas se materializarem, através das nossas respostas, da nossa fé, da nossa unção, da nossa visão, do nosso rompimento, essa turminha aqui que não acabou não servindo a Deus, acabando o que era para ser uma grande promessa, um grande sonho, uma grande realidade, uma materialização do céu na terra, vira um grande pesadelo. Fala para a pessoa que está do seu lado, as promessas de Deus não vão virar pesadelo na sua vida não, em nome de Jesus. As promessas de Deus não vão virar pesadelo na sua vida. Então o que acontece? Esse povo, eles vão lá ver a terra. E eles veem o cacho de uva, eu não sei aqui quantos gostam de uva, eu gosto de todos os tipos de uva. E eles vão ver a uva, sabe como que é o tamanho do cacho de uva? Não é aquelas uvinhas de 100 gramas que a gente compra aqui não. O cacho de uva precisava 2 homens para carregar o cacho. Ia dar até congestão, tanto chupar uva, aleluia. Olha que terra boa. Olha que fruta. Realmente, Moisés, eles relatam a partir do verso 25, eles começam a relatar, eles falam, olha Moisés, a terra realmente que você nos levou, olha, é uma terra muito boa. É uma terra, olha o fruto dela. É uma terra maravilhosa. E eles começam a fazer o relatório, e o dia que era para ser um grande culto, Palarone, onde vieram os 12 espias, dar o relatório. Segundo algumas pesquisas, haviam ali 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, havia umas 3 milhões de pessoas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende aí o arqueólogo. Então 3 milhões de pessoas naquele cultaço, que todo mundo esperava as notícias, uma promessa aí de 40 anos se cumprindo. Olha, agora chegou o momento que nós vamos celebrar. Aquilo, reuniram todo o povo, talvez tiveram um momento de louvor, tocaram as trombetas, né? E agora vamos ouvir a pregação, vamos ouvir os relatórios, vamos ouvir agora o que eles têm para nos dizer. E aí, irmão, o que era para ser um grande sonho, o que era para ser um ápice de festa, o que era para ser um orgasmo espiritual, vira uma tragédia nacional. E eles começam a falar, olha, verso 27, Moisés, é verdade, a terra mana leite e mel, não vamos negar não, a terra é boa. Aí começa o porém. É assim, quando você vê porém, entretanto, mas, você pode ter certeza, tem irmãos que chegam para nós e falam, pastor, foi uma bênção, mas, quando o irmão fala mais, me dá até frio na espinha. Mas, e nesse mas, começa a tragédia chamada Cades Barneia. Eu vou pregar isso porque isso não vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Você vai até o fim nas promessas de Deus, porque você vai servir ao rei até o fim. Isso aqui, Paulo lá em 1 Coríntios 10, ele diz, isso aqui é para nosso exemplo. Isso aqui é para nós não cometermos os mesmos erros. Isso aqui é para a gente olhar para cá e falar, não vai acontecer comigo. Eu digo 1000 vezes, não vai acontecer comigo isso. E eu quero compartilhar com vocês aqui 4 características dentro desse texto, que poderia ser 10. Que coisa ruim é assim, é que nem coisa boa, tem muito o que falar. 4 características daqueles que não servem o rei, daqueles que estão fazendo um desserviço para o reino, daqueles que era melhor não estar nem na igreja, daqueles que era melhor estar fora de tudo.
Eu não sei você, mas eu oro por alguns irmãos não ficarem na minha igreja. Pastor Aloysio, ele sempre fala assim, que uma igreja tem que ter duas coisas. Tem que ter uma cozinha que alimenta e um banheiro. Para você puxar a cordinha, alguns não ficarem. Mas o problema é que tem igreja que só tem a cordinha. Tem que ter a cozinha para dar o alimento. Esse é o tipo de pessoa que traz problemas para a igreja. Primeira característica daqueles que não servem ao rei. Prestam um desserviço ao reino. Na verdade, eles estão ali apenas para conturbar o ambiente. São aqueles que duvidam da fidelidade do rei. Eles duvidam da fidelidade do rei. Está aí, Números capítulo 13, verso 1. O Senhor disse. Aqui quem está dizendo não é o Silvinho Galho lá de Mauá, não. Aqui é o Senhor que disse, e quando o Senhor falou, vai se cumprir, porque Deus não é homem para mentir. Se Ele falou, vai cumprir. Se Ele prometeu, vai fazer. Deus disse que vai ser salvo a sua família, vai ser em nome de Jesus. Deus disse que vai ter um grande ministério, vai acontecer em nome de Jesus. Deus vai te dar aquela empresa, vai acontecer. Você vai pisar lá e Deus vai dar. Primeira característica é aqueles que duvidam. Deus disse, vai lá em Canaã, eu vou dar para vocês. Eu não estou dizendo que eu acho que eu vou dar, eu vou pensar em dar, eu não sei se eu vou dar, vamos lá, depois a gente conversa. Eu vou dar essa terra para vocês. Vocês vão lá, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Alguém aqui já recebeu alguma promessa de Deus? E essa promessa ainda não aconteceu? Então preste atenção nessa mensagem. Porque deixa eu falar para você, a maioria das pessoas, elas recebem a promessa de Deus, mas a maioria das pessoas não recebem a promessa. A maioria das pessoas, infelizmente, por alguns motivos que eu vou falar aqui dentro dessa mensagem, ela não recebe. Elas têm a promessa, aí você fala, elas não teve a promessa. Não, elas teve a promessa, elas só não receberam. Que no caso aqui, desses aqui que nós estamos falando, quem receberam essa promessa foram os filhos deles. Eles mesmos só passaram calorão no deserto. Eles mesmos passaram um sofrimento danado. E os filhos que receberam. Tudo bem, irmão, eu estou aqui para abençoar meus filhos. Meus filhos vão receber muitas promessas de Deus, mas eu também quero o que acontecer na minha vida. Você também, em nome de Jesus? Ou você é que nem Simeão? Simeão, quando vê o menino Jesus, que apresentou o menino para Simeão, Simeão disse assim, Senhor, despede o teu servo, porque eu já vi o que era para ver. Mas na hora que a coisa ia começar, na hora que a glória veio, Jesus é o maior exemplo de glória e unção. Na hora que ele vai começar a mover de Deus, ele pede despedida. Se eu fosse Simeão, eu falava, Senhor, é agora que eu quero viver mesmo, agora que eu vou fazer exercício, e vou me alimentar, porque agora eu quero viver mesmo, porque agora eu estou vendo o fogo cair. Mas tem gente que está fazendo a oração de Simeão, Senhor, pode despedir, a minha igreja já chegou a 50 membros. Oh Deus, agora eu já fui ordenado pastor, agora eu já fui ordenado como líder em treinamento, agora que está começando. Eu falo para meus pastores, tem 2 pastores aqui, nós vamos encontrar com mais 10 agora. Eu falo para eles, vocês estão me ajudando, mas se vocês estão pensando em tomar meu lugar, fique esperto. Porque aqui ainda tem muito tutano para servir a Deus ainda. Então vocês estão pensando, Silvio Galho já está com 54 anos, aí eu falei, aqui tem muito tutano ainda. Essa semana acabou a energia lá na igreja, os irmãos falaram, ei pastor, vai ter culto? Eu falei, o quê? Uma falta de energia vai evitar até a gente ter um culto aqui tem muito tutano para a glória de Deus. Então tem gente que está assim, ele está querendo uma despedida antecipada. Eu vejo o apóstolo que é um bom exemplo. Vê se o apóstolo aí. Vê se o apóstolo está lá numa sala com ar-condicionado. Eu estou aqui. É verdade, ele é um bom exemplo. Já me disseram que ele chega de manhã lá na catedral e vai orar todo dia de manhã. De madrugada. O apóstolo mesmo está fazendo ainda mais caminhadinha.
Porque eu já falei para ele que ele tem que caminhar mais. Aí, ele está dizendo aqui para quem não ouviu, se alguém está pensando em pegar o lugar dele, pode desistir. Vamos aplaudir ao Senhor, meus irmãos, está certo. Por quê? Ele está aqui debaixo de uma promessa de Deus. E eu vou dizer, ele vai ver coisas ainda que não viu na casa da bênção. Ele vai ver muita unção, muita glória, muito poder, muitos filhos, muitos netos, muitos bisnetos. Aleluia! Aleluia! Agora, primeira característica daqueles que não servem para servir a Deus é que eles duvidam da promessa de Deus. Deus disse, eu vou dar uma terra que mana leite e mel. Aleluia! Agora, irmãos, leite aponta para alimento, mel aponta para doçura. Agora, eles não acreditaram na promessa de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei o apóstolo, o Palarone, o missionário Jair, mas se tem uma palavra que não existe no meu vocabulário, é promessa. De vez em quando vem um pastor para mim, pastor Silvio, o senhor prometeu que ia aumentar meu salário, pastor Silvio, o senhor prometeu que ia me mandar para aquela cidade. Eu falo, irmãos, promessa não existe no meu vocabulário, porque promessa tem um problema. Se você cumpre, promessa é assim, se você cumpre, você não fez mais do que obrigação. Você prometeu, cumpriu. Agora, se você não cumpre, você é mau caráter. Então, quando vem algum irmão e fala assim, pastor, o senhor prometeu? Eu falo, irmão, promessa não existe no meu vocabulário, foi um equívoco. Prometo nada para ninguém. Vão caminhando junto. Agora, Deus é diferente. Ei, Deus é um Deus de promessa. O cristianismo faz parte do cristianismo do povo de Deus receber promessa de Deus. Deus é aquele que vive prometendo. Ele promete que vai ter uma casa, ele promete que vai ter um casamento, ele promete ter a sua família salva, ele promete que você vai ter um discipulado frutífero, ele promete que você vai ter uma igreja grande. Deus é um Deus de promessa. Amém? Quantos aqui já receberam uma promessa de Deus? Levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Agora, Deus prometeu, e essa turminha, eles vão lá espiar a terra. Deus prometeu, vai cumprir. Se Ele prometeu, vai cumprir. Deus não é homem para mentir. Esses dias meu filho mentiu para mim. Ele falou que tinha dado comida para os cachorros e não deu. E a minha esposa falou, olha, ele mentiu. E eu fui tratar com ele. Falei, filho, fiquei sabendo que você mentiu. É verdade isso? E ele falou para mim, e você, pai, nunca mentiu não? Eu fiquei assim, eu não esperava essa resposta tão direta. Claro que depois eu tratei dele, não é assim que se trata um filho. Eu conversei com ele direitinho. Mas às vezes acontece isso com a gente mesmo. A Bíblia diz que seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Mas Deus não mente. Agora, eles esperavam o quê? Eles esperavam encontrar em Canaã o quê? Condomínio fechado, casa com piscinas, saunas, hidromassagem, jacuzzis. O que eles estavam esperando? Eles chegam lá, a Bíblia Sagrada diz que, chegando lá, eles viram o quê? Cidades fortificadas, eles viram gigantes. Então, na cabeça daqueles insanos israelitas, é o tipo seguinte, olha, se nós formos para lá, o bicho pega. E se a gente voltar para o Egito, o bicho come. Você já ficou nessa situação? Então, eles tinham expectativas erradas. Deixa eu falar, Deus tem promessa para você, mas Ele é do jeito dEle, é da maneira dEle, é da estratégia dEle, é do jeito que Ele quer. Pastor, Deus tinha uma promessa para mim, que eu ia casar, mas esse cara é tão feio, mas é esse aí, filha. Pastor, ele é mais feio que o pecado, então. É isso aí que Deus tinha. Irmãos, veja bem, é que às vezes a gente tem coisas que Deus promete e a gente quer do nosso jeito. Eu mesmo,
quando eu orei por avivamento, a unção, a glória a Deus, mandei homens cheios do Espírito, homens que venham ministrar, homens que venham trazer avivamento para essa igreja. Nós éramos uma igreja muito tradicional, agora nós queremos o fogo. Eu pensei que ia vir um americano de olhos azuis orar por mim. E veio um negão lá da África. Agora não importa. O que nós temos que entender é o seguinte: quando a gente quer servir a Deus, nós temos que confiar em 3 coisas. Levanta a sua mão e diga assim: 3 coisas. Primeira, no caráter de Deus. Segundo, na palavra de Deus. Terceiro, nas promessas de Deus. Porque Deus tem um caráter que Ele não muda. A palavra dEle é imutável. E as promessas dEle vai se cumprir em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? As promessas de Deus. Então nós precisamos o quê? Perseverar nessas promessas. Agora tem gente que não persevera não. Ele recebe uma palavra de Deus e ele já quer que aconteça amanhã. A pastora Miriam, que não está aqui, ela tinha um sonho de ter um colégio dentro da igreja. Colégio normal. E aí, essa semana nós tivemos a alegria de inaugurar o nosso colégio Água Viva. Foi uma bênção de Deus. E eu não sabia, mas ela estava orando há 8 anos por isso. 8 anos. Eu orei pelo meu pai se converter 27 anos. Agora tem gente que é assim, ele quer que as coisas aconteçam rapidamente. Agora, muitas vezes nós vamos ter que paciência é a chave. Paciência é a chave. Se Deus prometeu na sua vida, vai acontecer. Pastor, mas meus filhos estão na droga, mas Deus prometeu, Ele vai cumprir. Agora, o grande problema, meu irmão, é o seguinte: esse povo, eles não tinham que olhar para outras coisas, eles tinham que olhar para Deus. Deus disse, tem gigante, mas Deus disse. Olha, a terra é fortificada, mas Deus disse. Ei, aprenda uma coisa com as promessas de Deus: quando Deus tem uma promessa, não olhe para o problema, olhe para a promessa que Deus fez, e aí vai se cumprir, e tenha paciência e esperar essa promessa se cumprir. Diga glória a Deus. Então, o primeiro passo para que nós recebamos a promessa de Deus é nós enxergarmos: olha, Deus tem uma promessa para a minha vida. Segundo, eu vou confessar essa promessa. Terceiro, eu vou até o final sem desistir, em nome de Jesus. Quem vai até o final com as promessas de Deus aqui? Eu não desisto, pastor, eu vou até o fim. Dá um glória a Deus aí. Então confie nas promessas de Deus. Se você já tem promessas de Deus, tenha paciência. E terceiro, se você ainda não tem, Deus vai liberar promessas na sua vida ainda hoje, em nome de Jesus. Segunda característica daqueles que não servem ao rei, daqueles que não trazem, não agrega nada para o reino de Deus. Primeiro, é que eles não confiaram nas promessas de Deus e no caráter santo de Deus. Segunda coisa, é aqueles que olham para as suas próprias limitações. Olha só, se você está comigo, Números 13, 33, a Bíblia Sagrada, se referindo aos espias que foram lá ver a terra, e quando eles dão um relatório, em Números 13, 33, a Bíblia diz assim, eles dizendo: lá ali nós vimos gigantes, nós vimos ali os descendentes de Anak, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Segunda característica daqueles que não servem ao rei, daqueles que prestam desserviço ao reino, porque o reino de Israel estava sendo estabelecido. Segunda característica é aqueles que olham para as suas próprias limitações. Eles olharam para a sua interioridade, eles olharam para si mesmos, meus irmãos. E sabe como que eles se viram? Ei, alô, olha para cá. Eles olharam para si mesmos, no lugar de olhar para Deus, no lugar para olhar para a promessa de Deus, eles olharam para as suas limitações. E quando eles olharam para dentro deles, sabe como que eles se viram? Como gafanhotos. Como gafanhotos. Isso fala de quê? As pessoas que não vencem é que elas olham para si mesmas. Deixa eu falar para você, aqui Deus vai levantar pastores, pastoras, líderes,
Tem gente hoje que está lá onde o vento faz a curva e volta que ninguém está vendo, mas Deus vai levantar você como profeta para essa nação. Agora, presta atenção, não olhe para si, para você mesmo, porque quando nós olhamos para nós ficamos decepcionados. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós ficamos deprimidos. Eu não sei você, eu tenho um programa de televisão lá, a televisão a cabo na região do ABC, e de vez em quando os irmãos reclamam do programa, por uma série faltou endereço, porque filmou um negócio, está sempre gente reclamando. E alguns falam assim, pastor, você precisa assistir o programa. E eu falo, qualquer coisa menos isso. E eles falam, por quê? Porque se eu olhar eu pregando, eu vou querer tirar o programa do ar. Porque quando eu olho eu pregando, eu fico pensando, como que tem gente me ouvindo? Como tem gente me ouvindo? O cara está gastando uma hora dele para me ouvir. Um pastor nervoso, gritando lá na frente. Tanta coisa boa para assistir. E ele está assistindo um pastor. Então eu prefiro nem assistir, porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós ficamos desanimados. Você não fica, não? Pô, vai ver que isso é um querubim que esteja no nosso meio aí, não. Um serafim, um arcanjo. Mas assim, quando eu olho assim para mim mesmo, eu falo, é só a graça de Deus mesmo, é o favor de Deus. É o favor de Deus. E tem pessoas que às vezes não querem liderar uma célula. Fala, pastor, eu não tenho condições, pastor, eu tenho problemas sérios. E eu falo, é esses que Deus quer usar, porque Deus usa os que não são, porque Ele é o eu sou, e Ele sendo Ele eu sou, Ele vai usar você que não é. Aleluia! Então fala para a pessoa que está ao seu lado, é você que Deus quer usar. Então quando nós olhamos para nós mesmos, nós ficamos decepcionados. Mas quando nós olhamos para o Senhor, nós ficamos esperançosos, porque nós podemos todas as coisas nele que nos fortalece. Diga glória a Deus. Aleluia. Então, segunda coisa que muitas pessoas às vezes não se envolvem na obra de Deus, porque eles olham para si mesmos. Eles olham para as suas imperfeições. Eles olham para as suas limitações. Eles olham para a sua interioridade e falam, não vai ser possível. E eles olham para dentro de si e eles se veem como gafanhotos. Então deixa eu falar uma coisa para você. Você quer servir o rei? Então fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa desgafanhotar a sua vida hoje. Você precisa tirar o gafanhoto que está aí dentro de você. Você precisa tirar esse gafanhoto, porque gafanhoto morre no deserto. Gafanhoto não vai para lugar nenhum. Mas você não é gafanhoto, você é príncipe de Deus. Você é herdeiro de Cristo e co-herdeiro com Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Então qual o problema nosso muitas vezes? O gafanhoto está aqui dentro. E é interessante, se você continuar lendo Números capítulo 14, quando os espias vão lá visitar Raabe, Raabe diz assim, olha, o povo aqui de Jericó está olhando para vocês com muito medo. Eles estavam se vendo como gafanhotos, e o povo de Jericó estava desmaiando de medo por causa deles. Então essa é uma questão, porque muitas vezes a gente se vê com uma coisa, mas os outros nos vê com uma outra ótica. Irmãos, eu estou numa cidade, presta atenção, eu estou numa cidade chamada Mauá. Que Mauá nisso, né? É. Mas eu não sou de Mauá. Eu passei a minha vida toda em Santo André. Santo André é uma cidade melhor. Quando cheguei em Mauá, os irmãos diziam assim, Palarone, a igreja era uma capelinha caindo nos pedaços. Cheguei lá em Mauá, chegando lá, conversando com os irmãos, pastor, essa é a nossa igrejinha, pequenininha, e assim mesmo, e estamos aqui, e vamos continuar aqui. É a horta que vocês acabaram de falar aqui. Por quê? De Mauá pode vir alguma coisa boa?
E aí eu fiquei pensando, mas como que eu vou longe? Isso aqui é tudo gafanhoto. Isso aqui vai morrer tudo no deserto. Isso aqui não vai chegar a lugar nenhum, porque gafanhoto morre no deserto. Se você se vê como gafanhoto, você vai morrer no deserto, porque o lugar de gafanhoto é no deserto. E aí comecei a orar e falava, irmão, vamos liderar uma célula. Ele falava, quem sou eu, pastor, aqui em Mauá, para liderar alguma coisa? Era um monte de gafanhoto, não é um monte, é um pouquinho de gafanhoto que tinha lá. E eu pensei, a minha maior missão aqui nessa cidade é levantar a autoestima desse povo. A maior missão minha nessa cidade aqui é falar para esse povo, não é mais você. A matemática sua é, suas habilidades, suas qualidades, o seu passado, a sua experiência, igual a gafanhoto. A matemática de Deus é diferente. É a sua disposição, o seu coração, mas o poder de Deus, e você vai reinar nessa terra, e Deus vai usar você. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor? Então é assim, a nossa matemática normalmente é assim, é o meu passado, minhas habilidades, minhas experiências, meu treinamento, minha personalidade, minha aparência, minha expectativa, e um territóriozinho aqui, pequenininho. Agora, o que é servir ao rei, se não é reinar em vida? E tem gente que está ali naquele gafanhotinho, ali naquele desertinho, ó, meu espaço é esse quadrante aqui, eu vou ficar nesse negócio, nessa célulazinha, nessa igrejinha, nesse ministériozinho. Mas à medida que você reina com o rei, Deus vai aumentar o seu quadrante. Agora você vai ficar para cá, e você vai para lá, e você vai fazer como Jabes, Senhor, eu fui nascido de dor, mas eu quero que o Senhor alargue minhas as fronteiras, e venha com a sua bênção sobre mim. E à medida que você faz isso, você não vai ficar mais naquele quadrante pequenininho assim não. Aí Deus vai alargando, vai para lá, para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás. Agora, isso é para quem desgafanhotou. Isso é para quem tirou. Irmãos, eu era cheio de gafanhoto também. Para vocês terem uma ideia, na minha época, tinha chamada oral. Alguém aqui passou por chamada oral? Os outros que não foram para a escola. Oh, perdão. Perdão. Na minha época, eu tinha uma professora de português e ela falava assim, Silvio Gale, quando mandava eu ficar de pé, eu ficava que nem um pimentão. E a professora falava, ô pimentão, aquele rosto vermelho. Quando Deus me chamou para o ministério, eu falei, eu vou assim fazer alguma coisinha, menos pregar, porque como que eu vou lá, se numa sala de aula eu fico vermelho que nem um pimentão, como que eu vou pegar um microfone e vou pregar lá para alguém? Por quê? A minha matemática era o seguinte, minha timidez, mais o meu treinamento, mais a minha experiência e aquele pedacinho. Mas quando eu tive revelação de Deus, que eu pensei, mas não é isso, é a unção que flui, é a capacidade, é a graça, é o favor de Deus, e aí Deus vai nos usar para a glória dele, diga amém. Então fala para a pessoa que está do seu lado, não são as suas limitações, irmão, é o poder de Deus na sua vida, diga glória a Deus, é o poder de Deus, é lá na sua célula sim. Ah, pastor, mas ainda eu falo, nós vai e nós fica, mas tem unção. Pastor, mas ainda eu falo assim, negocinho, mas Deus vai te usar. A palavra nós vai e nós fica é sua, mas a unção que sai através dessas palavras é o poder do Espírito Santo. A mão é aquela sua mãozinha cheia de varizes, mas o poder que passa por ali é o poder do Espírito Santo, diga glória a Deus. Ah, irmão, isso tem mudado a nossa vida lá em Mauá. Isso tem mudado o nosso ministério. Porque uma das coisas que nós ensinamos lá na igreja é, irmão, tira o gafanhoto que está dentro de você. Tira o gafanhoto que está dentro de você. Porque isso tem muitas pessoas. Uma vez um jovem da nossa igreja, ele foi fazer um teste num grande banco lá na Avenida Paulista. E eu falei, foi bem no teste? Ele foi, fui mal, pastor.
Eu falei, por que foi mal? Ah, pastor, com essa cara de Mauá minha aqui, o senhor quer o quê? Eu falei, esse é o seu problema. Você, no lugar de chegar lá e reinar, fala, Senhor, me usa, me dê espaço, eu quero ser influenciador, eu quero ganhar territórios, eu quero aumentar a minha zona de influência. Você chega lá com cara de Mauá. Esse é o problema de muitos crentes, porque muitas igrejas, as pessoas não lideram, porque tem essa complexidade, tem esse gafanhoto. Por que esses aqui não conquistaram a terra prometida, e sim os seus filhos? Porque tinha um gafanhoto, mas hoje se há um gafanhoto na sua vida, há um santo inseticida aqui, que vai tirar esse gafanhoto da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Porque essa é a nossa missão. Porque você, líder, olha, presta atenção, olha para cá. Quantos são líderes aqui de célula? Qual é o grande problema? Você está lá com uma célula, e ela está chegando a 20 pessoas, e aí você tem um líder em treinamento que é um gafanhoto. E aí você está com 20, a casa já não está cabendo mais, já tem gente até no banheiro. Já tem gente invadindo as áreas privadas da casa. E aí você fala assim, irmão, precisamos multiplicar a célula. Aí o líder de treinamento começa já, ó. Nem dorme aquela noite. E aí o líder de treinamento pensa, será que sou eu a próxima vítima? Será que eu vou ser o próximo? Será que eu vou ser o próximo? Ô tonto, presta atenção no que eu vou te falar. Se você é o líder em treinamento da célula, e a célula tem 20 pessoas, quem você acha que vai assumir a próxima célula? Vai que é sua. Não, eu digo assim porque eu já fui tonto assim também. A igreja que nós estamos pastoreando hoje, o pastor foi embora, e eu era o pastor auxiliar, e eu ficava perguntando, quem será que vai assumir a igreja? Você acredita nisso? Falaram, olha, quem será que vai assumir a igreja? Quem será que vai? E eu era o pastor auxiliar, o pastor presidente foi para os Estados Unidos, e eu falava, será que vai ser feita uma comissão? Será que um irmão vai se levantar no nosso meio? Será que vai vir um querubim aqui para assumir essa igreja? Quantos líderes em treinamento nós temos aqui? Esse ano você vai liderar uma célula, em nome de Jesus. Você vai tirar qualquer espírito, qualquer sintoma de gafanhoto na sua vida, de uma autoimagem negativa, de realmente uma autoestima baixa, vai sair. Você vai liderar, Deus vai abençoar, você vai ter fruto, você vai ter multidões. Deus vai usar um santo magnetismo para atrair pessoas para a sua célula. Você vai ser um vaso de honra, você vai além para a glória de Deus. Irmãos, esse terceiro ponto eu estou gastando um pouco mais, mas estou encerrando, vou falar o quarto. Ontem nós estávamos falando sobre um pastor nosso lá na igreja. Nós estávamos falando de um pastor nosso lá, ele era gago. O pastor Aloysio tem um cego, pastor cego. E ele sempre anda lá na igreja videira, ele fala assim, eu estou de olho em você, hein, rapaz. E esse irmão, e você sabe que dentro dessa visão de estrutura celular, à medida que a pessoa vai avançando, não tem que você impedir. Esse irmão que era gago queria ser líder. E apesar de toda a dificuldade de comunicação dele, ele conseguiu liderar uma célula. Puxa vida, esse irmão conseguiu liderar uma célula. Mas ele foi rompendo, foi avançando. Ele multiplicou a célula em várias vezes. Falei, onde esse irmão vai parar? E ele falou, eu quero ser um discipulador. Eu falei, mas como que vai ser esse negócio aqui? E não parou aí não. Aí ele um dia chega para nós e fala, eu estou chegando aí a quase 20 células, e eu quero entrar num teste pastoral. Eu falei, até aí estava brincadeira, mas agora aí a coisa ficou feia, hein? Como nós vamos ter um pastor que gaga aqui na frente, com gagueira. Irmãos, mas é interessante, que como que a pessoa, ela tira o gafanhoto dentro dela, ela vai vencendo essas coisas.
ela vai avançando, ela procura uma fono, ela vai e fala, não, eu quero, eu tenho um sonho, Deus prometeu, e vai acontecer. Aí sabe o que aconteceu? Aí fomos lá no presbitério de governo para avaliar se ele poderia entrar num teste. Todos foram contra, menos um. Não dá para entrar em teste, não dá para ter um pastor assim, vai estar problema, depois vai ter um monte de pastor gago aqui, vai complicar esse negócio aqui. Melhor, vamos resolver esse negócio, deixa ele como discipulador, ele já está no lucro já faz tempo. Aí sabe o que aconteceu? Mas aí, vamos lá conversando, orando, aí a gente, não foi nem porque Deus falou com a gente, foi questão de dó. Falei, como esse cara quer ser pastor, será que nós vamos ser um impedimento na vida dele, para ele ser? Isso eu não vou levar para o meu túmulo não, se ele tem que ser pastor, vai ser aqui. Porque eu sempre falo nessa igreja, quem quer ser pastor vai ser. Pode ter uma perna só, pode ter um braço só, um olho só, metade de uma língua, se ele quiser pastor, eu sempre falo, vai ser. Agora eu falo isso e não vivo isso, sou fariseu agora. E aí o que aconteceu? Tá bom, vamos pôr no teste, mas no teste não vai dar nada, ele mesmo vai ver que não serve para isso, ele mesmo vai chegar à conclusão que não nasceu para isso. Sabe o que aconteceu? A rede dele foi a que mais cresceu. Aleluia. Aí falei, e agora? Porque a gente faz a avaliação do ano dos crescimentos de cada rede, cada igreja, mas peraí, o que mais cresceu, e o que eu vou falar agora para ele? E ele vai falar para mim, não, mas vocês não falam que quem quer ser pastor vai ser? Eu quero. Aí fiquei numa situação difícil, aí ordenamos ele. Falei, mas aí ele vai ter aquele ministério limitadinho ali, aquelas pobres, poucas ovelhas dele ali, e deixa ele aí. Mas sabe o que aconteceu? Ele falou, pastor, Deus não me chamou só para ser pastor, não. Eu falei, esse cara está com brincadeira. Esse cara já foi longe demais. Ele falou assim, pastor, quero ser supervisor de igrejas. Falei, eita Deus, eu vou falar, só acontece comigo. Tem coisas que só acontece com o Corinthians e comigo, eu não sei porquê. Balarona não acontece essas coisas, aleluia. Não tem coisa que você acha que só acontece com você, não. Eu tenho coisas que eu acho que só acontece comigo, isso aí é complexo, traumas. Aí, irmãos, o homem começou a plantar igreja em São Bernardo aqui. Que divisa aqui com Batão. Hoje, ele tem quanto? Umas 10 igrejas, Fernando? 12 igrejas? 10 igrejas. Falei, mas esse cara está com brincadeira. Hoje ele acompanha uma rede Mauá grande. E ele acompanha 10 igrejas. Eu já estou preocupado que qualquer dia ele vai chegar, pastor, quero ser apóstolo também agora. Então deixa eu falar para você. Não há limites para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não haverá limites para a sua vida. Aleluia. Então, não deixe que as suas limitações impeçam você de avançar. Terceira característica, estou encerrando, daqueles que não servem ao rei. Eu estou aqui para servir ao rei. Você está aqui para servir ao rei? Quantos aqui esperam um dia encontrar com o Senhor e ver um sorriso nos lábios dele e ele falar, servo bom, servo fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Digam glória a Deus aí. Essa é a nossa maior ambição, e nós somos ambiciosos sim. Que isso? Vocês querem receber elogio de Deus, é de Deus. Nós não queremos só receber elogio de homens, não, nós queremos receber elogios de Deus naquele dia. Terceira característica daqueles que não servem, aqueles servos que não servem. Olha só, Números 14, verso 1. Números 14, verso 1. A Bíblia Sagrada diz que, depois que eles ouviram aquele relatório, que a terra era fortificada, que havia gigante, que era muito difícil, Números 14, verso 1 diz assim, então naquela noite, aquele que era para ser o grande culto, aquela grande celebração, aquela grande convenção, naquela noite o povo gritou e chorou. Ah! Isso aqui foi para acordar alguns. Irmãos,
todos os israelitas, com exceção, obviamente, de Josué e Calebe, reclamaram contra Moisés e Arão e disseram, olha o que eles disseram: seria melhor tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto. Eu vou repetir o que eles falaram. Moisés, do jeito que está a situação aqui, se a gente correr o bicho pega, e se a gente ficar o bicho come, a melhor coisa que teria acontecido com a gente, Moisés, era se nós tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto. Diga misericórdia. Olha só, eles tinham uma promessa, eles tinham um sonho, eles tinham uma palavra de Deus: vão entrar na terra de Canaã, na terra que emana leite e mel. Mas por que eles não confiaram na fidelidade de Deus? Porque eles olharam para a sua própria limitação. E aí a gente entra no ponto 3, eles não aprenderam a lidar com aflições, eles não aprenderam a lidar com dificuldades, eles não aprenderam a dificuldar com problemas, eles não aprenderam a lidar com coisas que acontecem na nossa vida. Ei, Deus tem promessa para você, Deus tem coisas maravilhosas que nós nem imaginamos para nossas vidas. Ei, mas não vai ser mamão com açúcar não, não vai ser só descida não, vai ter subida também, não vai ter só vale não, vai ter que subir montanha. Agora, eles não souberam lidar com isso. O próprio Senhor Jesus, nós vivemos num mundo caído, o próprio Senhor Jesus disse assim: no mundo vocês vão ter aflição. Irmãos, aqui não é a Nova Jerusalém, esse mundo é caído, esse mundo aqui é um navio de carga que está afundando. Nesse mundo Deus vai ter promessa para você, mas nós temos um inimigo, que tudo que Deus constrói, Ele quer destruir. Deus constrói, Ele quer destruir. Deus constrói, Ele quer destruir. Porque Ele não constrói nada, Ele só destrói. E agora, o que acontece? Eles, no lugar dessa dificuldade, eles olharem para a fidelidade. E esse povo, presta atenção que eu vou te falar para você. Nenhuma geração que já pisou nessa terra viu tantos milagres como essa geração. Nenhuma geração viu o mar vermelho se abrir, nenhuma geração viu cair maná do céu, nenhuma geração foi alimentada por codornizes, nenhuma geração foi alimentada 40 anos no deserto. E a Bíblia Sagrada ainda diz que durante 40 anos, não gastou vestido, não gastou calçado, não gastou a jaqueta, e mulheres, nem o sapatinho gastou. Você já pensou 40 anos e não gastou nada? As mulheres não foram no shopping nenhuma vez em 40 anos, Palarone. As mulheres não compraram roupa durante 40 anos. Isso aqui é o sonho de todo marido. Isso aqui é o sonho de todo marido. Minha mulher ontem chegou cansada da escola, ela falou: vamos para o shopping. Eu falei: mas você já foi anteontem. Ela falou: mas vamos de novo. Eu falei: não vou. 40 anos sem comprar um sapatinho, um vestidinho, nada. Sem celular, sem nada. 40 anos, aquele povo viu o milagre de Deus como nenhum outro. Sim ou não, irmãos? Então eles tinham que falar: não, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que nos alimentou, o Deus que nos supriu, Ele vai derrubar os gigantes, Ele vai derrubar aquelas muralhas, em nome de Jesus. Agora, eles começaram a gritar. É que nem algumas irmãs aqui. Quando o marido começa a falar que vai embora, no lugar ela fala: não vai, diabo, você vai ficar aqui. Elas gritam: Aí o marido fala: não, vou comprar um micro-ondas novo. Ela: Tem gente que é assim, na hora da aflição ele grita, ele chora, na hora da aflição ele retrocede, na hora da aflição ele olha para trás. Jesus diz que aquele que olha para trás não é digno do seu reino.
Tem gente que na hora da aflição na cela vem entregar. Pastor Paulo, eu vim entregar minha cela, porque essa cela está muito difícil, tem muito irmão complicado. E para mim, vem entregar para o Palarone, tem que entregar para Jesus, não é para ele não. Faça uma oração, entrego a minha célula, Senhor, para Jesus. Então, tem gente que é assim, na hora da luta, grita. Fala para a pessoa que está ao seu lado, não é com você que o pastor está falando não, né? Aqui fala de quê? De sofrimento. Irmão, nós vivemos num mundo caído, você está achando o quê? Que não vai ter sofrimento não? Não, pastor, daqui agora aceitei Jesus, agora tudo mudou. Agora minha vida só vai ter descida, só sinal vermelho, só sinal verde. Quando chegar no ponto, o ônibus vai chegar, e agora vai ser tudo assim. Ei, acorda. Jesus disse que no mundo teremos aflições. Aflição fala de quê? Aflição fala de sofrimento. Nós vivemos num mundo mau. Todos os dias coisas ruins acontecem com pessoas boas. Tem pessoas que falam assim, por que coisas ruins acontecem por que coisas ruins acontecem com gente boa? Você sabe? Você sabe? Eu não sei não. Uma vez eu fui no velório e tinha morrido uma pessoa muito boa, e uma pessoa chegou para mim e falou assim, você, porque ela estava revoltada contra a pessoa que morreu uma pessoa que tinha um bom coração, e a pessoa ficou revoltada com essa morte, e no velório, eu fui chegando no velório, e a mulher já veio lá em mim, ei, você, quero falar com você que é representante dele. Representante de quem? Dele. Por que ele deixou ela morrer? E eu falei, eu sou representante dele? Ele falou, como eu não consigo falar com ele, eu vou falar com você. Porque tem gente que é assim, ele tem vontade de falar as coisas para Deus, mas como ele tem medo de Deus, temor de Deus, ele tem medo de vir uma maldição na cabeça dele, ele descarrega no pastor. Porque tem gente que está decepcionado com Deus, tem gente que está magoado com Deus, tem gente que tinha que dar um grito, ah! E aí jogaram a culpa de quem? Moisés. Hoje bota a culpa em quem? No pastor, no apóstolo, no missionário. Então quando vem gente falar assim, pastor, estou amargurado contra essa igreja, porque vocês me usaram. E eu falo, mas você não falou que queria ser usado? Você disse que queria ser usado, nós te usamos. Aí fica amargurado. Amargurado, me usaram nessa igreja. Não, mas nós estamos aqui para ser usado. E muitas pessoas, na hora da aflição, no lugar dela falar que nessa moça lá no velório, não é justo isso, dessa pessoa morrer. Eu falei, filha, não vamos falar em justiça não, vamos falar em graça. Porque se fosse justiça, nem você estaria de pé agora. Porque diante da justiça de Deus, ninguém fica de pé. Se estamos de pé, é por causa da graça dele. Entendeu o que eu estou falando? Agora, esses aqui não venceram por quê? Porque eles não sabiam vencer a aflição. Você vai ter aflição, meu irmão. Você vai ter aflição. Paulo em Romanos 8,18 diz assim, eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada a nós. Deus tem promessa para você? Levanta a mão. Deus tem promessa para você? Vai acontecer em nome de Jesus. Mas eu quero que você grave 4 pezinhos que eu vou te falar agora, que pode mudar a sua maneira da sua caminhada cristã. 4 pezinhos. 4 P's. O P da promessa, diga promessa. O P do princípio, porque Deus trabalha em cima de um princípio, e aqui era o princípio de fé, princípio de fé. Terceiro P, problema. Terceiro P, problema. E qual é o quarto, pastor? Posse. Eu vou repetir. Deus é um Deus de promessas. Se vocês viram lá em Números capítulo 13, havia uma promessa, o primeiro P. Agora Deus ia operar dentro de um princípio, o princípio de fé. E esses princípios, eles não estavam andando. E aí eles se depararam com o terceiro P, que é o P do problema. E deixa eu falar uma coisa para você, uma má notícia para você agora. Olha, na minha experiência espiritual, na minha jornada cristã, eu pareço ser muito novinho assim, mas eu já tenho 35 anos de crente. E crente para valer.
Não é crentezinho de ir na igreja, não. É crente que se converteu num dia, no outro dia estava na rua direita fazendo culto ao ar livre em São Paulo. Na minha experiência cristã é o seguinte, olha, presta atenção. Na minha experiência de cristã e de pastor, 90%, presta atenção que eu vou te falar. 90% das pessoas ficam no terceiro P. 90% das pessoas ficam no terceiro P. Elas estavam próximo, Palarone, da terra prometida. Tinham andado 40 anos no deserto. Era mais um pulinho, como diz o mineiro, era ali. Era ali bem pertinho. Era só atravessar ali o Jordão. Eles entrariam na terra prometida. Mas quando eles se depararam com o problema, eles sucumbiram. Isso acontece na maior parte das experiências cristãs. As pessoas recebem uma promessa de Deus, elas às vezes operam dentro de um princípio, mas quando surge o problema, isso faz com que elas sejam derribadas. Mas eu quero profetizar, isso não vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus, você vai superar o problema. Irmãos, nós vamos estabelecer a escola agora, o colégio lá na nossa igreja. Deus liberou a promessa. Trabalhamos em cima do princípio fé. Irmãos, quando chegou o terceiro P, você não imagina as documentações necessárias para você ter uma escola. E você faz lá o bombeiro, aí vem um bombeiro e fala, olha, é assim. Aí você faz assim, aí chega um outro bombeiro e fala, derruba o que o outro falou e faz do outro jeito. Aí você derruba o do outro jeito e fala, não, eu quero desse jeito. Aí você tem vigilância sanitária, você tem 1000 documentos, e alguns falaram, pastor, é difícil demais. Mas eu falava, nós estamos na fase do problema, nós estamos agora na hora da aflição, vamos vencer, vamos romper, vamos passar por cima desse problema, vamos conquistar, vamos chegar na posse, vamos chegar na terra prometida, vamos chegar em Canaã, vamos avançar. Aleluia. Fala para a pessoa que está do seu lado, você não vai ficar no terceiro P do problema, não. Você vai chegar em Canaã, na terra prometida de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. E quarto, para a gente encerrar, que eu já estou vendo a cara de nhoque em alguns aqui. Que um pastor tem que saber quando o povo está com fome. E crente é assim, crente não bebe, não fuma, mas o que come, irmãos? Para de fumar, dá uma fome. Eu na nossa igreja começo a pregar, já começo a ver pizza mussarela. Falei, aquele ali vai comer uma pizza mussarela. Aquele ali vai comer uma feijoada. E para a gente encerrar, para a gente ir embora, irmãos, obrigado por estar me ouvindo até agora. Quarta característica daqueles que não servem o rei. Primeiro, é aqueles que não olham para a fidelidade de Deus. Segunda característica, aqueles que, na verdade, olham para suas próprias limitações, estão cheios de gafanhoto dentro dele. Terceiro, é aqueles que não sabem lidar com aflições, com problemas. Não sabem lidar. É a gente que vai morrer no deserto. E quarto, para encerrar, olha só, Números capítulo 14, verso 1 e 2. Levantou-se naquela noite, toda a congregação gritou em alta voz, o povo chorou naquela noite, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, tomara tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Quarta característica daqueles que não servem ao rei, são aqueles que confessam a sua própria derrota. Irmão, veja bem, crente não bebe, não fuma, mas o que fala, você tem muita gente que fala na sua célula? Ei, já viu crente quando se une? Começa a falar, não é? Depois dizem que mulheres que falam, mas crente cheio do Espírito também fala demais. Agora, já que temos que falar, já que somos um povo falador, um povo de comunidade, um povo de comunhão, porque crente tem que ter comida e conversa, o tempo todo ali, comunhão. Se a sua célula não tem comida, não é uma célula boa. Não é. Célula boa é que tem comida. E os irmãos, porque tem irmãos que falam, não, a minha célula, pastor, é só a Bíblia. Ei, mas a igreja apostólica tinha comunhão, partir do pão, orações, tinha comida também. Agora, já que temos que comer e conversar, vamos falar de coisa boa. Agora tem gente que quando se reúne é só para falar mal do pastor. Às vezes meu ouvido fica queimando, palavra. Eu falo, é o povo falando mal de mim, olha.
Agora, quarta característica daqueles que não serviram a Deus como deveria ter servido, é que eles confessaram a sua própria derrota. A Bíblia Sagrada diz que em Provérbios capítulo 15, que a vida e a morte estão no poder da língua. Agora, se a vida e a morte estão no poder da língua, eu como crente eu vou confessar o quê? Vou morrer nesse deserto. A minha célula vai acabar. Meu marido vai me deixar. Eu vou ficar solteira para o resto da minha vida. A minha empresa vai falir. É isso que vai acontecer. E tem gente ainda que fala, só me faltava essa. É como está dizendo assim, ó, já aconteceu tudo de errado, e ainda só faltava essa coisa errada acontecer. Irmãos, esses irmãos aqui, do Velho Testamento, eles confessaram a própria derrota deles. É melhor morrer nesse deserto, ou ter morrido no Egito. Por que eles não confessaram a vitória? Disseram como Josué e Caleb, vamos subir, nós vamos conquistar, nós vamos avançar, nós vamos prevalecer, a nossa igreja vai crescer, a nossa célula vai se multiplicar, o nosso discipulado vai além. Mas tem gente que olha para o seu ministério, olha 3 gatos pingados lá na sua célula e fala, ai, como é que vai para frente esse negócio aqui? Como que vai para frente com esse povozinho enrolado aqui? Não, o crente ele olha aqueles 3 e ele fala, não, Deus vai mandar uma família de nordestino aqui, vai encher de cabeça chata essa célula aqui. Vai acontecer, vai mudar uma família lá do Piauí aqui, cheio de criança, e a célula vai encher, vai ter uma célula de adulto, uma de jovem, de criança, na mesma célula. Esses dias eu profetizei, a minha mulher, uma hora dessa ela está liderando uma célula, e eu falei, irmãos, a célula da minha mulher está meio vazia, célula de criança, mas essa célula dela vai encher, ainda que eles tenham que queimar minha televisão. E aí essa semana encheu lá, veio um enxame de crianças, porque a célula da minha mulher tem comida. E célula de criança onde não tem comida é célula de insano, de louco. Célula de criança tem que ter bombom, sorvete, chocolate. Célula de criança tem que ter essas coisas deliciosas, pirulito. E aí foi um lá e bateu no meu portão assim, pum, quebrou meu portão. Falei, não queimou a televisão, mas queimou o portão. Aí eu fui reclamar com a minha mulher, esse negócio de célula de criança aqui em casa, estou estragando minha casa. E ela falou, você não falou que podia queimar a televisão? Eles só quebraram o portão. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, nós temos que confessar a nossa vitória. Você é líder de célula, a sua célula pode estar já ali na subidinha do cemitério. A sua célula pode estar ali, já o coveiro já está olhando para ela. Vamos enterrar essa célula. Mas você fala, vai ressuscitar, ainda que seja no 3º dia, vai ressuscitar. Deus vai multiplicar, vai acontecer, haverá uma intervenção divina, eu creio no milagre, vai cair o maná do céu, eu não sei como vai ser, mas Deus vai fazer, porque Ele prometeu. Então, nós temos que confessar. Tem gente assim, fala, pastor, meu casamento acabou. Mas por que acabou? Acabou porque a gente não se ama. Você fica falando, confesse, meu marido vai voltar, nós vamos estar juntos, vamos ter um relacionamento melhor, o final das coisas vai ser melhor do que o seu início. Você vai ver o que vai acontecer. Agora, tem gente que usa a língua negativamente. Tem gente que está esperando que Deus quer pegar ele na curva, ó. Eu estou aqui, ó, está muito bom, Palarone, mas eu sei que ali na curva Deus vai me pegar. Eu sei que vai acontecer uma batida, e Deus vai me provar, o meu pescoço vai rolar na sarjeta, eu sei como que vai ser isso, eu estou entendendo como é que é, assim foi como Paulo, olha o que vai acontecer, olha o meu dia como é que vai ser, eu já sinto uma nuvem negra em cima da minha cabeça, eu já sinto um urucubaca, ó, vi um gato preto passar ali, ó como que vai ser esse dia, terrível. Tem gente que é assim. Você sabia que as pesquisas dizem que o que você fala, os 5 primeiros minutos depois que você acorda, define como vai ser o seu dia? Você sabia disso? Que os 5 minutos primeiro que você acorda, você define como vai ser o seu dia? Tem gente que já acorda, tá vendo, esse dia, tá vendo?
Acorda o dia e fala: esse é o dia que o Senhor criou, me alegrarei, me regozijarei nele. Esse vai ser o dia mais feliz da minha vida, vai ser um dia abençoado. Eu não serei cauda, serei cabeça. Eu vou reinar nesse dia. Deus vai fazer prosperar, portas se abrirão, conexões serão feitas em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, isso define muita coisa. Por quê? Se você tem promessas, quantos aqui tem promessas? Se você tem promessas, você vai ter problemas. Se você tem grandes promessas, você vai ter grandes problemas. Ei, pastor, essa parte não queria ouvir, mas estou te falando. Isso vai acontecer. Mas deixa eu falar para você. Esses estão aqui para ser exemplo. Eu não vou confessar minha derrota. Eu vou confessar minha vitória. Eu vou confessar a vitória na minha vida financeira. Tinha um irmão, lá na nossa igreja, eu encerro com essa ilustração. Ele dizia assim: pastor, a minha empresa faliu e a minha dívida é impagável. Impagável. E toda vez ele vinha lá: pastor, a minha dívida é impagável. Não tem como pagar, pastor, não tem como pagar. Eu falei: irmão, deixa eu falar uma coisa para você, aprenda um princípio de fé. Você é aquilo que você fala, e você recebe aquilo que você diz. Você recebe o que você fala. Falei: o dia que você parar de falar que essa dívida é impagável, o dia que você parar de profetizar negativamente em você, o dia que você falar: em Deus eu vou pagar essa dívida, eu vou ter meu nome limpo em nome de Jesus, porque o meu nome no livro da vida ninguém pode sujar, e aqui na terra também não vou ter meu nome sujo, não! E ele falou: pastor, será que isso funciona? Falei: faça o teste. Faça o teste. E ele mudou a postura dele. O que ele começou a fazer? Vou pagar minha dívida em nome de Jesus. Deus vai me dar as conexões necessárias. Eu vou pagar os impostos da empresa que eu estou devendo. Vai acontecer em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Ele foi chamado pelo banco. O banco parcelou a dívida dele lá em várias vezes. A repartição pública que ele devia, parcelou, deu um desconto lá de 80%. Hoje ele está pagando e ele não deve nada, para a glória de Deus, porque ele confessou a sua vitória. Fica de pé. Você vai confessar a sua vitória? Você vai confessar a sua vitória? Você vai confessar realmente a sua vitória? Eu vou chegar em Canaã. Eu vou chegar na terra prometida. Se Deus falou, vai se cumprir. Deus não é homem para mentir. Eu quero que nós vamos ter um momento agora do louvor, mas eu quero que você agora focalize 3 áreas da sua vida. 3 áreas da sua vida. E você agora vai profetizar em nome de Jesus. Senhor, eu vou chegar em Canaã. Os seus sonhos vão acontecer na minha vida. Eu não vou morrer no deserto. Eu não vou parar no problema. Senhor, eu vou além. Eu vou além. Eu vou além do que o Senhor tem para mim. As suas promessas se concretizarão na minha vida. Os seus sonhos serão materializados. Senhor, eu não serei como esses que serviram ao Senhor, prestando um desserviço a Ti. Vai acontecer. Eu profetizo a minha família salva. Profetize agora. Eu profetizo a minha família salva em nome de Jesus. Eu profetizo o meu filho servindo ao Senhor. Eu profetizo a minha célula se multiplicando, avançando. Eu profetizo a minha vida financeira prosperando. Eu profetizo que a minha empresa vai avançar. Eu profetizo. Eu queria ouvir você agora, como boca de Deus, servindo ao Rei, profetizando a vontade de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero ouvir você profetizando, em nome de Jesus. Eu quero ouvir a igreja profetizar. Abre a sua boca. Você recebe aquilo que você fala. Abra a sua boca e declare agora a sua vitória. Vitória sobre o pecado, vitória sobre o mundo, vitória sobre o diabo, vitória sobre o eu. Oh! Eu quero ouvir você orando com mais intensidade, com mais fervor espiritual.
ouvir a tua voz, ser mais um na multidão. Oh. Ah. E romper com os meus limites e acreditar que tudo vai mudar. Xerebai. Xerebalalabacerere. E não olhar o que passou e saber que o melhor ainda está por vir. Eu creio. Toma posse do impossível, pois sei que nada pode me impedir. Ei, che. Nada vai me impedir. Ei. Eu sou tudo aquilo que dizes que sou. Uma promessa sobre mim, com herdeiro com Cristo. E tu me fazes mais que vencedor. És minha herança, meu dono, Senhor. Minha esperança está em ti, coroado com glórias. Todos os meus dias estão em ti. Eu já decidi ouvir a tua voz, ser mais um na multidão. E romper com os meus limites, acreditar que tudo vai mudar. E não olhar o que passou e saber que o melhor ainda está por vir. E toma posse do impossível, eu sei que nada pode impedir. Nada vai me impedir. Eu sou tudo aquilo que dizes que sou. Há uma promessa sobre mim, com herdeiro com Cristo. Tu me fazes mais que vencedor. És minha herança, meu dono, Senhor. Minha esperança está em ti, coroado com glórias. Todos os meus dias. Levante as suas mãos, erga a tua voz, diga, diga, eu sou tudo aquilo que dizes que sou. Sobre mim, com herdeiro com Cristo, tu me fazes mais que vencedor. Solte a sua voz, declare nessa manhã. És minha herança, meu dono, Senhor. Minha esperança está em ti, coroado com glórias. Todos os meus dias estão em. Sobe a sua voz e diga, eu vou além. Se você crer, declare. Vou além do sobrenatural. Mais que os meus sonhos eu conquistarei. Vou além do sobrenatural.
suas mãos, diga, diga, diga. Eu vou além, sobrenatural, mais que os meus sonhos conquistarei. Suas vozes digam, vou além com sobrenatural. Eu quero orar por você agora. Quero fazer uma oração para os pastores, pastoras, missionários. Irmãos, Deus está abrindo a nossa visão. Deus está abrindo a nossa mente para que o reino de Deus venha. Você precisa reinar em vida. Você precisa usar a influência de Deus no seu território. Eu quero orar por aqueles pastores, pastoras, missionários, que as suas igrejas têm menos de 1000 pessoas, porque a palavra de Deus diz que o menor virá a ser 1000. O menor virá a ser 1000. Você que tem a igreja aí com 50, com 100, vem aqui à frente. 150, 200, porque você vai ter uma igreja de pelo menos 1000 pessoas. 1000 pessoas. 1000 pessoas, 1000 pessoas, 1000 pessoas. É reinando em vida. É a Canaã para o seu ministério. É a terra que mana leite e mel. Vocês que estão aí, eu gostaria que vocês orassem agora. Não fiquem passivos. Nós vamos orar em línguas, orar em revelação, orar na linguagem do Espírito. O Senhor vai dar as promessas, o Senhor vai mostrar os seus sonhos, o Senhor vai revelar os seus planos, o Senhor vai dar as estratégias necessárias, as conexões, os recursos, as regiões. Levanta as suas mãos agora e profetiza agora. Vira em direção onde está a sua cidade, o seu prédio, e profetiza agora, em nome de Jesus. Você vai ser pai de multidões. 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 Nesses próximos 3 meses, portas se abrirão. Portas se abrirão. Portas se abrirão sobre a sua vida. Homens e mulheres se achegarão a você. Virão da parte de Deus para te abençoar, para maximizar o seu ministério. Creia, creia. Receba do Senhor essa promessa. Receba do Senhor essa palavra. Essa é a sua Canaã ministerial. Não tenha medo das aflições. Não olhe para as suas limitações. Não olhe para as montanhas. Desgafanhote a sua vida em nome de Jesus. Tira o gafanhoto que está dentro de você. Olhe para as estrelas. Se é as que podes contar, olhe para as estrelas. Olhe para as estrelas. Olhe para as estrelas. Porque eu tenho uma multidão para você. Eu tenho uma multidão para você. Eu tenho uma multidão. Receba. Receba em nome de Jesus. Receba. Receba em nome de Jesus. Receba. Receba centenas de pessoas. Receba milhares de pessoas. Receba recursos. Receba empresários. Receba conexões. Receba. 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 Eu vou além, sobrenatural, mais que os meus sonhos, eu conquistarei. Eu vou além, mais que os meus sonhos. Vamos, declare, vamos, declare. Eu vou além.
mais que os meus sonhos. Eu vou além. Mais que os meus sonhos. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Quantos estão aqui nessa manhã que ainda continuam crendo nisso? Quantos estão aqui nessa manhã que ainda continuam crendo nisso? Oh, 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 eu vou além, sobrenatural. Mais que os meus sonhos, eu conquistarei. Vou além, sobrenatural. Muito mais além. Dê a mão quem está ao seu lado, dê a mão quem está à sua direita, quem está à sua esquerda.